Podemos? Ah, então perfeito. Só um minutinho. Aham. E aí depois você já pode passar, não precisa passar a palavra para mim, não. Pode passar a palavra para o nosso presidente, que aí ele faz a Ah, introdução, sim. tá bom? Ah, sim. Perfeito. Então vamos dar início a mais uma reunião. Boa noite a todos. Meu nome é Indianara, eu sou acadêmica da UFOP, né, de medicina do 10º período. Gostaria de desejar a todos uma ótima reunião. Hoje, se você está nos assistindo pelo YouTube, mas ainda não é inscrito no nosso canal, aproveite e se inscreva. Nós temos ótimos temas e são muito enriquecedores. Na descrição do nosso vídeo do YouTube também tem as nossas redes sociais. Nós estamos como Neurotrauma MG no Instagram também, e lá temos diversas postagens, né, para atualizar sobre os casos clínicos. Nossa reunião de hoje vai ser sobre inteligência artificial no planejamento cirúrgico em neurocirurgia. Nosso palestrante é o Dr. Renato Ortolani, os moderadores Dr. Rafael Moura e Dr. Robson Amorim. Gostaria então de desejar a todos uma excelente reunião e convidar o nosso presidente para abrir a reunião conosco. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Falando como presidente da Academia Brasileira de Neurocirurgia, esse é um tema aí que está importante e atual, né, nesse mês da inteligência artificial. A gente vai ter hoje aí o Dr. Renato Marcondes, que é um grande entusiasta dessa área. Eu, juntamente com o Dr. Rafael Sucupira, vamos moderar e sob a tutela também da doutora Kélia, que sem a Kélia esse evento semanal não é possível. Então, Kélia, obrigado, né, por toda a sua dedicação, né, dentro desse contexto, na sociedade mineira e também ajudando na Academia Brasileira de Neurocirurgia. Então, um ótimo evento a todos e obrigado por todos que estão participando e vamos colocar aí nos comentários as perguntas para a gente discutir, tá bom? Tô Renato, pode compartilhar seu slide, obrigado. Certo. Um minutinho. Estamos escutando? Então, sim. Ótimo. Vou compartilhar. Beleza? Conseguem ver a tela? Sim, tá perfeito, doutor Renato. Ótimo, obrigado. Primeiramente, gostaria de agradecer ao Neurotrauma, a Kelly, que a gente trabalha muito junto há um tempo grande aí nessas aulas com o pessoal da neurocirurgia. Então, eu gostaria de agradecer o convite, a parceria e a amizade que eu tenho com ela. Ao professor Rafael, ao professor Robson, que vai estar me fazendo a minha moderação hoje. E até brinquei com o Dr. Robson, que a gente está invertendo, né? Na última aula fui eu que fiz a moderação dele, dessa vez ele vai fazer a minha. Todos nós, grandes entusiastas da inteligência artificial, e gostaria de agradecer a participação de todo mundo. E comentar um pouco sobre o planejamento, o uso da inteligência artificial no planejamento da neurocirurgia. Então, meu nome é Renato Marcondes, eu sou neurocirurgião, aqui coordenador do serviço de neurocirurgia do Hospital Alzira Velano, em Alfenas. E há muito tempo trabalho com inteligência artificial, gosto muito de inteligência artificial. Comecei a trabalhar com inteligência artificial desde 2018, primeiro com algoritmo simples, com a chegada do GPT, comecei a trabalhar deixa aqui, como beta tester, trabalho até hoje, utilizo várias inteligências artificiais. E fui chamado para dar uma aula sobre um assunto que eu gosto muito, que é a inteligência artificial, aplicada a outro assunto que eu gosto muito, que é a neurocirurgia. Então, tentar explicar para vocês. Duas coisas são importantes, nada mais legal do que usar a própria inteligência artificial para fazer a aula. Então, embora o conteúdo seja próprio, né, a gente vai montando e organizando, eu pedi para a inteligência artificial montar os slides para mim. Eu acho que ficaram legais. Claro, modifiquei muita coisa, mas já que a gente está na inteligência artificial. Tá interessante montar isso daí. Muitas imagens são geradas por inteligência artificial.
alguns os elementos gráficos. O texto foi montado baseado em muita coisa que eu fiz. Pesquisa de artigo, tudo a gente acabou usando muita inteligência artificial para ajudar isso daí. Algumas coisas precisaram ser feitas manualmente, que é o importante, né? O importante é esse que é o conceito que eu quero deixar para vocês. Quanto que a inteligência artificial deve nos ajudar e quanto que ela pode nos atrapalhar. Esse é um tema que seria interessante a gente estar discutindo durante a aula mesmo. Então, começar com uma inteligência no planejamento neurocirúrgico. Importante falar que é um tema novo, então a gente não tem muita coisa, muita pesquisa ainda. Na prática, realmente não tem, tá? Tirando alguns elementos de estudo, na prática clínica, realmente a gente não tem ainda um planejamento do jeito que eu vou passar para vocês aqui, que é o ideal de funcionamento. Gostaria de fazer uma revisão primeiro, que é a complexidade da neurocirurgia realmente, como diz, é complexo e todo o entendimento da arquitetura cerebral, não só cerebral, mas medular também, todo o conhecimento anatômico, todo o conhecimento de técnicas de acesso, todo o conhecimento de lesões e clínica, é extremamente complexo e tem uma quantidade de informação muito grande. E às vezes a gente mesmo, como médico, neurocirurgião, a gente não tem todos esses elementos e todos esses conteúdos. Falta, às vezes, saber um detalhezinho de anatomia que eu não lembrava, um detalhezinho, algum exame, às vezes, que faltou alguma coisa que eu poderia ter pedido melhor. Então, essa falta de conhecimento que é inerente ao ser humano, a gente pode diminuir a nossa debilidade utilizando a inteligência artificial. Mas a neurocirurgia em geral é um tema muito complexo, não é fácil. Todo mundo aqui sabe a dificuldade que é o tempo dedicado à neurocirurgia. É, Além dos 5 anos de residência, são praticamente. Eu brinco, teve uma palestra que eu dei semana passada, semana retrasada, que perguntaram, Renato, como é que você não consegue fazer isso, estudar ainda? Eu falei, é só não dormir. Se você não dormir, você consegue dar conta. Então, o tempo dedicado depois de formar também é muito grande, cerca de 16, 18 horas por dia, às vezes. Literalmente trabalho, sono, sono, trabalho e come no meio que der. Então, realmente é uma coisa que a gente tem uma dedicação muito grande. E a dedicação, ela é importante para você aumentar seu conhecimento, mas mesmo assim a gente tem algumas limitações. Não só isso, o planejamento pré-operatório é uma coisa que começa na solicitação da cirurgia. Então, quando você vai solicitar a cirurgia, que você já tem os exames pré-operatórios, já tem indicação de cirurgia, você está começando o seu preparo. Você vai fazer o preparo do paciente, você também tem que fazer o seu preparo cirúrgico. Por onde que eu vou acessar? Qual vai ser o melhor acesso? Qual vai ser o que que eu vou fazer para minimizar danos a esse paciente? A gente sabe que o tecido nervoso, embora extremamente importante, tem alguns caminhos que facilitam o nosso acesso que podem causar sequelas, mas que são sequelas às vezes podem ser minimizadas por um acesso mais assertivo. Então, o objetivo nosso dentro da neurocirurgia, a gente faz a programação pré-operatória, é minimizar ao máximo os danos do paciente e aumentar a segurança. A gente planeja todo o procedimento cirúrgico lá no pré-operatório, quando a gente está solicitando a cirurgia, pensa em tudo isso. E vai pensando, quando o paciente interna um dia antes da cirurgia, faz o planejamento de novo, olha, reexamina os exames, vê se você não errou no planejamento inicial, se eu posso fazer um outro tipo de acesso que talvez seja menos danoso ao paciente. Então, tudo isso demanda tempo. Não só demanda tempo, como também demanda alguns processos que são complicados. A primeira coisa que a gente fala que é o processo demorado é o aprendizado mesmo. O aprendizado neurocirúrgico é um aprendizado complexo e demorado. A segunda coisa, que é uma coisa extremamente difícil, a gente consegue desenvolver lá por volta da R3, R4, às vezes mais para frente ainda, que é aquela conversão, principalmente de exames, de uma imagem bidimensional numa imagem tridimensional. Então, na hora que você começa a olhar, você vê uma imagem, a lesão tumoral, ou uma lesão aneurismática, ou o que seja, qual seja o acesso que a gente tem, qual patologia que tiver. Como é que eu pego aquela imagem axial da ressonância ou da tomografia, ou no sagital, ou no coronal, mas em um plano só, e através daquela imagem eu reconstruo mentalmente uma imagem tridimensional do que eu quero fazer. E aí eu começo a colocar na minha cabeça mesmo, uma coisa que não existe, né?
os marcadores, os pontos craniométricos, as referências anatômicas, por onde que eu vou acessar. Então, tudo isso é uma coisa que demanda experiência, demanda habilidade, demanda conhecimento, demanda tempo, e não é fácil. E depois é juntar tudo isso. Meu conhecimento anatômico, meu conhecimento clínico, meu conhecimento técnico, meu conhecimento cirúrgico, a melhor via de acesso, juntar tudo e fazer essa conexão. Não é simples. Então, esse planejamento ele é complicado. Claro que ele vai se tornando mais automático à medida que a gente vai treinando. Mesmo assim, ele não é fácil. Mesmo automático, ele não é fácil. E às vezes, com muita, a gente comete erros por ou subestimar o procedimento, ou subestimar o paciente, ou subestimar a patologia. Então, quando a gente começa a subestimar, a gente até tem uma frase aqui na residência que eu brinco. Ele fala, toda arrogância será castigada. A gente fala, não, vai ser sossegado. Não, vai dar trabalho pra caramba. Toda arrogância será castigada. Então, subestimar a patologia, subestimar o processo cirúrgico, subestimar qualquer etapa, nos torna suscetíveis a erro. E é aí que eu falo que entra a inteligência artificial. Qual que é a vantagem da inteligência artificial? Primeiro que ela não tem emoção. É uma máquina completamente sem emoção. Então ela vai partir estritamente de conceitos, de conhecimentos amplos que ela tem. Segunda coisa que é extremamente importante, né, que eu vou comentar um pouquinho mais pra frente, que é a capacidade de alto armazenamento de dados, coisa que a gente não consegue fazer, e a capacidade de ter dados selecionados perto do que eu preciso do meu paciente. Às vezes eu tenho um dado geral, o acesso para esse tipo de tumor é esse. A inteligência artificial ela consegue ler 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 artigos e ver que naquela etnia, naquele grupo de paciente, naquela faixa etária, naquela idade, naquele peso, o melhor acesso, com aquele tractografia, o melhor acesso talvez fosse um diferente do que eu estou acostumado. E aí a inteligência artificial ajuda muito nesse aspecto. Claro que eu vou comentar uma coisa mais pra frente sobre isso daí, que é um viés. O que que a gente tem hoje que é importante dentro da inteligência artificial? São duas coisas que são extremamente importantes, que é o aprendizado de máquina e o aprendizado profundo. Todos eles trabalham de forma interligada, tá? O aprendizado de máquina, que é o machine learning, é o conhecimento com o qual a máquina vai aprendendo por si só. Então, à medida que ela vai recebendo dados, ela vai aprendendo, justamente por repetição de dados. Então, quanto mais aquela informação parece ser igual, ela vai aprendendo daquela forma. E no aprendizado profundo é quando ele começa a entender, igual o cérebro funciona. Ele começa a priorizar informações, a tentar avaliar lógica da programação, características hierárquicas. Então, aquela informação naquele grupo aparece de uma certa forma. Então, ele começa a organizar, estratificar de uma forma melhor, que a gente chama de aprendizado profundo. Porque agora ele não está aprendendo geralzão. Mas ele está aprendendo de uma forma que ele está estudando e tentando entender o padrão de uma forma muito melhor. Enquanto o aprendizado de máquina, ele vai por a quantidade de dados, o aprendizado profundo ele estratifica os dados, hierarquiza os dados, ele organiza os dados e aprende de uma forma muito mais estratificada, muito mais profunda. E além disso, eu tenho dois tipos de aprendizado. Que é o aprendizado supervisionado, no qual, à medida que eu vou ensinando a minha máquina, eu vou tratando isso é certo, isso é errado, isso é certo, isso é errado. Então, eu vou direcionando ela, dando diretriz para a minha máquina sobre o que que eu tenho que treinar sobre entrada e saída, o que que é certo, o que é errado, o que eu posso tomar como válido, o que que eu posso tornar como não válido, o que eu posso tomar como assertivo, o que eu posso tornar como não assertivo. Então, esse é o aprendizado supervisionado. O aprendizado não supervisionado é quando ela mesma começa a entender, tá? Quando ela mesma começa a entender padrões, ela gera os próprios padrões e ela não sabe se aquele padrão é certo ou errado. Ela simplesmente entendeu e definiu que aquilo é o correto. Ele é mais rápido, digamos assim, porque eu não preciso de uma intervenção humana, ela vai gerando de forma automática. Mas ela pode cometer mais vieses, porque ela não tem justamente o fator emocional, que é um fator que não tem como ser substituído, acredito, por um longo período de tempo ainda. E a gente tem algumas arquiteturas ou algoritmos que a gente fala, que são as estruturas no qual são organizadas as nossas inteligências artificiais. Quando a gente pensa em aprendizado profundo,
A gente tem que entender que tudo isso é um grande padrão de cálculo matemático que usa probabilidade para entender o que seria o melhor. Uma das mais usadas dentro da neurocirurgia, isso não tem o que discutir, é as redes neurais convolucionais, né, que elas são utilizadas principalmente dentro da biomedicina, e o padrão dela é entender padronização de imagem. Então você usa hoje várias tecnologias, tá? UNet, VNet, VNet 3D. Então ela tem vários tipos de linguagem e estruturações que avaliam principalmente a interpretação de imagem. Então pega um pixel, converte aquilo num dado e tenta entender aquilo de uma forma muito mais precisa. As redes neurais artificiais, que são redes de aprendizado de máquina profundo, que ela avalia as probabilidades e, através disso, daí, ela prevê resultado. E eu já vou fazer uma analogia com isso. E algoritmos complementares. Você tem regressão logística, então, a qual ele analisa dados que já foram colhidos e vê qual que é a probabilidade daquilo dar certo ou aquilo dar errado. Florestas aleatórias, que seria mais ou menos como se fossem opiniões de várias máquinas diferentes. São várias estatísticas que ajudam dentro disso. Então, o que que seria, assim, de uma forma resumida, as redes convolucionais? Ela pega uma imagem, vocês conseguem ver aqui o mouse. Ela pega aquela imagem, filtra aquela informação, faz um pooling, né, que ela tenta entender dentro daquilo ali, comparativo com outras imagens, o que está de diferente, e aí ele me extrai, me dá uma resposta só do que é diferente, baseado no que ele já viu que é normal. Então ele vai fazendo vários padrões. Isso daqui é padrão normal, isso aqui 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 é padrão diferente, isso aqui é padrão normal, isso aqui é diferente, isso aqui é normal, normal, diferente, normal, diferente. E aí ele vai tentando pegar os dados clínicos, o que que é normal, o que que é diferente, e vai criando e fazendo demarcação. Então aqui, por exemplo, você pode fazer demarcação por tumor, demarcação de aneurisma, identificação de dados, tamanho. Hoje algumas máquinas de ressonância, tomografia já usam inteligência artificial para fazer essas demarcações de forma automática. Alguns sistemas de inteligência artificial, até fiz um teste recente com um americano, não lembro agora, depois eu vou lembrar o nome. Que você mandava, eu mandei só uma tomografia, uma ressonância em T2 axial, e ele me laudou como se fosse um radiologista só aquela imagem. Inclusive, era um glioblastoma que eu tinha mandado. Inclusive, ele colocou sugerindo que fosse um glioblastoma e sugeriu que tivesse outras imagens. Aí eu mandei um vídeo do T2. Aí ele realmente me sugeriu também, mas ele falou que com aquele vídeo foi mais fácil de entender. Então ela já está no nível que ela consegue identificar vários padrões de imagem. Inclusive, já consegue identificar se o, se tem padrões específicos dentro do. Ah, é gene mutante, é gene selvagem, é, pode sofrer metilação? Claro que tem erros, tá? Mas será que o tumor é responsível ou não responsível a algum tipo de quimioterápico específico, baseado na análise de inteligência artificial? Então, dentro da prática neurocirúrgica, usar essa tecnologia para ajudar a gente na guia do tratamento do paciente, né? Ainda mais olhando uma ressonância, a gente tem que indicar cirurgia. Daí ele falou, ó, saiu uma tecnologia nova que talvez um tal quimioterápico seja melhor para esse paciente do que ir direto para a citorredução. Então, talvez ali no futuro, e não muito distante, ela vai acabar auxiliando a gente muito no diagnóstico e no tratamento desse paciente. Então, não só na parte cirúrgica, como na parte clínica também. E não só isso, como ele também vai pegar as imagens que eu vou mostrar para vocês no artigo mais para frente e vai guiar o melhor acesso cirúrgico, baseado na tractografia, baseado na ressonância, perfusão, difusão, proximidade anatômica com algumas estruturas. Então ele vai fazer essa análise e me dar uma resposta mais precisa. As redes neurais artificiais, a relação dela seria como se fosse um grupo de médicos discutindo. Então são várias pessoas conversando e ela me dá uma conclusão final do que todo mundo achou que seria a coisa mais correta. Então, eu teria um grupo de médicos para me ajudar no meu diagnóstico, me ajudar na minha decisão cirúrgica, sem eu ter realmente um grupo de neurocirurgiões trabalhando junto comigo. Então, ajudaria muito na tomada de decisões. E os algoritmos complementares ajudam em várias coisas, tá? Então, ajuda a interpretar exame, a avaliar score, avaliar, por exemplo, se aquele paciente tem um risco maior ou menor de vasoespasmo, um risco maior ou menor de sangramento. Então, são algoritmos que me ajudam a complementar baseado nas outras arquiteturas que eu trabalhei. Então, na hora que a gente conseguir integrar todas essas arquiteturas, a resposta para a cirúrgica vai ser muito mais fácil, muito melhor para a gente.
Não só isso, a gente também consegue fazer com algumas outras ferramentas de complementação. Então, por exemplo, a visão computacional, no qual pega aquela imagem bidimensional e joga numa tela tridimensional e pode projetar em realidade aumentada ou realidade virtual para poder, ou realidade mista, para poder, enquanto está operando, tá vendo o trajeto, tá vendo acesso, tá vendo proximidade. Então ele consegue ajudar a gente dentro de precisão neurocirúrgica, marcar. Tem um estudo, ele foi publicado, o preview. Eu não vou lembrar, eu não coloquei nessa aula porque era de outra aula que eu dei. Mas que ele fazia a interpretação das imagens de endoscopia, tá que não era para planejamento, então já era cirúrgico, mas ele fazia a interpretação de imagens endoscópica de tumores de hipófise e avaliava pela imagem a inteligência artificial o que provavelmente era tumor e o que provavelmente era hipófise sadia na endoscópica. E aí, enquanto você estava operando, ele estava mostrando o que provavelmente era tumor, deixava realçado em verde, né? O que provavelmente era tumor e o que provavelmente era tecido hipofisário sadio, para tentar minimizar a retirada de tecido não tumoral. O aprendizado de reforço, que vai ser uma ferramenta que vai utilizar, isso vai acabar substituindo, substituindo não, tá? Vou fazer a palavra errada, auxiliando muito a gente, mas complementando a gente, porque à medida que a gente vai acertando e vai dando informação para, dando o feedback positivo para a máquina, ela vai entendendo que aquilo tá certo. E aí ela vai cada vez melhorando as técnicas dela de reforço. Ela vai otimizar a trajetória, vai ver, ó, essa trajetória da última vez não foi tão boa, então talvez se eu mudar um pouco vai ser melhor. Então ela vai começar a ajustar isso e ajudando a tomada de decisões. E às vezes com exames que eu não consigo ter tanta certeza. Eu brinco que radiologia vai ser uma especialidade que vai ser facilmente substituída se eles não souberem trabalhar. O radiologista vai ter que saber trabalhar bem com a inteligência artificial para auxiliá-lo. Mas se ele não souber trabalhar, muitas coisas que a gente precisava de dois, três radiologistas, vai precisar de um só, porque a inteligência artificial vai ajudar muito, né, nessa parte. E o processamento de linguagem natural, né, que já acaba ajudando mais no ensino. Porque à medida que você vai trabalhando com a inteligência, conversando com elas, não vou fazer propaganda aqui, mas existe um sistema de inteligência artificial hoje para consultório, acho que muita gente já viu, no qual você vai gravando a consulta e ela vai anotando tudo. E depois você manda gerar, ela faz a anamnese do que precisa. Então, comentário, brincadeira, para quebrar clima, coisa que a gente fez durante a consulta, a inteligência entende que não precisa e coloca só o que eu preciso. Então, para registro de prontuário, para análise depois, acaba que ela faz uma revisão boa e me dá uma resposta mais aceitável, ou numa linguagem mais natural, mais fácil de entendimento. Então, inclusive para aprendizado, ó, me explica tal acesso, ele vai lá e te explica de uma forma mais simples. É, me explica tal tratamento, ele vai lá e me explica de uma forma mais simples, de uma forma mais natural, de uma forma que eu consiga entender. Então, talvez a melhora dos processamentos de linguagem natural vão ajudar muito no desenvolvimento do ensino dentro do planejamento neurocirúrgico. Esse daqui é um artigo do Havai, no qual ele usou redes neurais profundas e rede convolucional para poder fazer o entendimento da lesão tumoral e fazer a demarcação e a segmentação automatizada. Então, depois de fazer um treinamento com múltiplas ressonâncias, ele conseguiu uma precisão média de 95% na segmentação tumoral. Então, ele fez a análise e conseguiu segmentar aqui, mostrando para mim o que era tumor, o que não era tumor. Conseguiu fazer uma reconstrução tridimensional dessa lesão, reduzindo o tempo em 80%, porque agora não tinha que marcar, fazer a segmentação manual, a própria inteligência artificial fazia a segmentação automatizada. E uma grande vantagem nisso é que, quando eu jogo isso para reprodutibilidade com seres humanos, eu não consigo 100% de reprodutibilidade real. Significa isso, se eu pedir para 10 radiologistas marcarem para mim o que é tumor, 10 vão dar respostas diferentes. Claro, muito próximas. Mas o que ele comenta é que é uma média de 85 a 92% de acerto. Enquanto que quando a gente joga para a máquina, ela tem uma 100% de reprodutibilidade, porque ela usa algoritmo. Se o algoritmo foi treinado, ele está treinado daquela forma, sempre que eu mandar fazer, ele vai fazer a mesma coisa. Se eu jogar outra imagem, ele vai fazer de novo a mesma coisa. Então ele consegue reproduzir porque ele usa uma técnica matemática. E não é simplesmente de achômetro. Vamos usar a palavra achômetro, mas
Às vezes 1 milímetro a mais, 1 milímetro a menos que a gente está marcando lá na ressonância, ele vai interpretar exatamente aquele pixel. E lembrar de uma informação importante, que a máquina... Só um segundo, filho, papai está trabalhando. Ele vai entender que a máquina, ela não trabalha com o ponto em pixel, mas ela trabalha com a informação bruta. Lembra que quando a gente pega uma imagem de ressonância ou imagem de tomografia, aquela imagem que a gente vê, na verdade, ela é um monte de cálculo matemático vetorial que gerou um pixel de uma cor dentro da escala de cinza. Pode ser unidade de Hounslow, com a quantidade de radiação, quantidade de elétrons que foram alinhados. Isso não importa a técnica que foi utilizada. O que importa é que ali ele é um cálculo matemático que foi modificado para gerar um entendimento dentro do padrão que a gente consegue entender que é uma imagem. A inteligência artificial não, ela trabalha com aquele dado bruto. Então, enquanto a gente acha que está mais cinzinha ou menos cinzinha, a inteligência sabe qual que é exatamente a escala de cinza precisa dentro daquele cálculo. Porque ela tem o cálculo bruto. Então, ela consegue processar de uma forma muito melhor do que a capacidade humana. Além do fato do olho humano ter diferença de um olho para o outro. Enquanto a cálculo matemático, 2 mais 2 é sempre 4. Então, quando você joga aquela fórmula dentro ali da matemática, ela vai estar sempre a mesma resposta. Ela é lógica. Não tem como ela mudar. Então, a inteligência aí, nesse aspecto, acaba ajudando muito a geração de imagem. Dentro de aplicação 3D, então você joga os dados, ele consegue fazer a reconstrução tridimensional daquilo, inclusive jogar aquela informação para realidade aumentada, manipulação interativa, impressão 3D. Então a gente consegue pegar as imagens e jogar essas imagens feitas com a tomografia, com a ressonância, para poder trabalhar com o paciente. Aqui, só para vocês terem uma ideia, como essa já está avançada, embora tenha que muito avançar. Aqui usou o 3D Slicer, mas esse aqui é um vídeo que eu fiz rápido, tá? Eu gerei essa imagem no GT, eu não lembro agora qual foi, acho que foi o ChatGPT. Eu acho que foi o ChatGPT, que eu mandei gerar uma imagem de um cérebro com tumor. Não é a imagem mais precisa. Mas o que eu fiz? A partir dessa imagem, que é uma imagem bidimensional, eu pedi para ele gerar uma imagem tridimensional. Qual a imagem que ele me gerou de forma tridimensional? Ele pegou isso daqui e ele entendeu que existia uma lesão tumoral e que o outro lado deveria ser igual a esse daqui, mas sem a lesão tumoral. Inclusive, ele entendeu que tinha cerebelo, tronco embaixo e fez anatomicamente o mais preciso dentro do conhecimento da inteligência artificial, o que ele poderia gerar ali dentro. E essa imagem é uma imagem sólida no qual eu posso simplesmente baixar na internet e imprimir. Eu já fiz isso com modelos para treinamento de aneurisma, já fiz isso com modelo de treinamento de um acesso cirúrgico de um paciente com tumor de ângulo ponto que a gente tinha para fazer. Então, peguei a imagem, fiz a reconstrução 3D, joguei para a impressora 3D, imprimi, fizemos o pré-teste cirúrgico desse paciente, fizemos, qual que seria o melhor acesso, utilizaria menos, fugindo de seio, fugindo de qualquer tipo de estrutura vascular importante ou de estrutura eloquente ou não, e aí, baseado nisso, a gente conseguiu fazer uma cirurgia bem mais precisa. A gente já tinha treinado aquela cirurgia várias e várias vezes. Imprimi vários modelos, a gente conseguiu fazer aquela cirurgia várias vezes aqui, com toda a equipe sabendo exatamente como é que deveria ser o acesso do começo ao fim. Então, para treinamento, o uso da inteligência artificial ajudaria muito. O planejamento cirúrgico e o treinamento do residente. Então, a gente está pensando simplesmente do ponto de vista a inteligência vai acabar deixando o residente burro, que é uma coisa que eu escuto muitas vezes, mas tem que pensar também que ela pode ajudar no ensino e tornar esse acesso muito mais preciso, muito mais personalizado e muito mais assertivo, porque o residente treinou antes e tem conhecimento. O que eu não posso fazer, que é um comentário que eu vou fazer mais pra frente, é deixar a inteligência artificial simplesmente decidir por mim o melhor acesso e eu não conhecer aquele acesso. Não adianta nada eu ganhar uma Ferrari se eu não tenho carta de motorista. Então, eu vou bater o carro. E se eu pegar um acesso e for que foi o melhor acesso para mim, não souber fazer aquele acesso, eu vou fazer errado. Vai dar errado e o paciente vai sair com sequela. Então, às vezes, talvez a inteligência me ajude a aprender uma coisa que eu talvez não conhecia. Ele tem que usar a inteligência para isso. Não é para substituir, mas para te ensinar uma coisa. Ó, esse acesso é melhor? É.
Nossa, eu não sei fazer esse acesso. Então, inteligência, me ensina, me guia. Como eu devo fazer esse acesso? Me treina a fazer esse acesso. E ela vai te ajudando nesses processos. Então, usando a inteligência artificial, eu posso jogar esse conhecimento para realidade virtual, realidade aumentada. Então, dentro da realidade virtual, eu tenho um ambiente imersivo no qual eu não tenho contato com o ambiente externo, mas eu tenho toda aquela estrutura, eu posso simular dentro do ambiente virtual meu processo cirúrgico com peças não reais, ou não preciso imprimir a peça, posso simplesmente fazer simulações virtuais, como se fosse um videogame. Ou eu posso usar a realidade aumentada. A gente usa a realidade aumentada principalmente dentro do próprio procedimento cirúrgico. Tem alguns microscópios das AIS hoje, usando o microscópio, o sistema de neuronavegação da Brainlab, que faz realidade aumentada. Claro que não o que a gente quer ainda, mas bem próximo do que a gente almeja. Jogando imagens em tempo real sobre do corte do axial do paciente, ajudando muito, como se fosse uma neuronavegação, mas com realidade projetada sobre o paciente. Então, a gente pode treinar, olhar a imagem. Isso daqui é uma imagem da própria Brainlab, tá? Peguei lá do programa deles. Então, você tem aí estrutura ventricular, estrutura tumoral, estrutura vascular, estrutura nervosa, do paciente, com conhecimento anatômico para mim. E aí eu consigo manipular de forma tridimensional, com a mão, usando a realidade aumentada, perto do paciente, que eu estou vendo se está certo o que eu estou fazendo ou não. E uma coisa que talvez seja o grande futuro da inteligência artificial dentro do planejamento cirúrgico é a otimização, que a gente chama de otimização inteligente de trajetória. Então, o que que ele faz? Ele identifica todas as estruturas importantes e críticas ali ao redor da minha lesão. Então, ele vai identificar vaso, identificar nervo, identificar tratos, identificar áreas funcionais eloquentes ou não eloquentes, áreas funcionais do paciente. Então, ele vai ser muito mais preciso para aquele paciente. Avaliar, dentro do conhecimento que ele tem, todas as trajetórias possíveis e qual seria a trajetória menos danosa. Avaliar os riscos e benefícios, daí ele já vai me dar, inclusive, a resposta quais prováveis sequelas esse paciente vai sair caso eu siga aquela trajetória da forma mais precisa possível. E aí, com todas as possibilidades, ele pode me dar uma guia de seleção no qual eu escolho qual seria o melhor acesso baseado no meu conhecimento, na técnica que eu conheço, nas características pessoais do paciente, nas características da patologia. Então, com isso, ele vai me guiar de uma forma muito melhor. Ah, Renato, mas isso daí tá distante. Não tá, não. Em 2022, o Dunda publicou na Frontiers in Neurosurgery uma pesquisa no qual ele usou uma técnica que a gente chama de Key Learning. A Key Learning é uma técnica no qual você vai dando pontuação para a inteligência. Quanto mais ela chega assertiva, ele vai dando pontos. Então, ele colocou lá que ele tirava pontos quando ela estava perto de algum trato importante, alguma via eloquente. Ele ganhava pontos quanto mais assertivo era o acesso. Claro que ele tinha que ser treinado por humanos, tá? Mas à medida que ele ia decidindo o acesso, o humano ia avaliando e dando pontuação para aquele acesso. E aí ele fez, depois de fazer a análise deles, eles concluíram que a, a trajetória criada pela inteligência artificial teve 92% de concordância com o especialista, ou seja, o neurocirurgião que estava avaliando concordou em 92% que aquele acesso era um duplo cego, tá? Que aquele acesso para neurocirurgia, para aquele patologia, para aquela doença, era o melhor. Então, a inteligência artificial gerou e 92% dos especialistas que avaliaram a trajetória da inteligência artificial concordaram com a inteligência artificial. Da mesma forma, no grupo controle, eles foram mostrando a trajetória feita por humanos, por neurocirurgiões experientes, e só houve 85% de concordância. Ou seja, os neurocirurgiões concordaram mais com a trajetória feita pela máquina, do que feita pelos próprios neurocirurgiões. E não só isso, ela diminuiu em 60% o tempo de planejamento, porque só jogou na máquina, a máquina fez o planejamento, você só decidiu se era ou não o melhor acesso. E teve uma aceitação de 87% com a clínica. Então batia, quando usava a trajetória da neurocirurgia, realmente as consequências, as sequelas e as definições eram realmente o que estava acontecendo. Então, o planejamento feito por uma via de aprendizado por máquina pode ser superior ao do humano. Ela não pode substituir, mas ela pode auxiliar muito. Às vezes você está com um pensamento que talvez um acesso seja melhor, e a inteligência fala, ó, tenta esse daqui que talvez seja melhor. E aí você reavalia e pensa, talvez seja melhor realmente esse segundo acesso. Ou não, meu acesso é o melhor, eu quero fazer o meu mesmo.
você tem toda essa autonomia. Mas a inteligência artificial está aí para te ajudar, não substituir, ajudar. E talvez ajudando, embora isso aqui ainda tudo em estudo, tá? Pode ver que a pessoa em 2022 ou 2025 tem 3 anos e daí não é uma prática clínica ainda. Então, é uma coisa que está surgindo com o tempo para melhorar a nossa habilidade. Nesse mesmo estudo, ele mostrou aqui o mecanismo que ele usou. Então, ele tinha um cavernoma, várias imagens de cavernoma, tractografia. Ela avaliou os pontos craniométricos, o melhor ponto de acesso e o trajeto, do começo até a chegada, qual seria a melhor via, usando agente de inteligência artificial. Ele pegou aquela imagem, fez um gráfico 3D daquilo ali e 92% dos neurocirurgiões concordaram com a melhor técnica que foi descrita. E aí, automaticamente, ele fugia de área eloquente ou de estruturas vasculares críticas. Então, ele analisava a imagem, fazia uma ação, aprendizado. E quando ele acertava, ele era recompensado. Quando ele era recompensado, ele entendia aquilo como correto. Então, ele ganhava ponto. Era como se fosse um jogo, digamos. Por isso que é QID, como se fosse um quiz. Quando ele ganhava ponto, ele entendia que aquilo estava certo. Quando ele perdia ponto, ele entendia que aquilo estava errado. E aí ele foi fazendo vários cálculos e vendo quanto mais pontos ele ganhava naquela trajetória, melhor era a precisão dela. E aí, por exemplo, se desviasse da rota ideal em 3 milímetros, ele perdia 5 pontos. Para cada 1 milímetro que ele chegasse próximo a um trato, de distância do trato, né, ele perdia 0,2 pontos. Então ele foi ganhando, foi treinando ela por pontuação, e à medida que ele ia chegando na mais assertiva possível, ela foi aprendendo até que ela foi capaz de gerar um planejamento isolado, sozinha, baseado em todas as informações. Não só isso, a inteligência artificial também pode ajudar a gente em outros aspectos. Então, prognóstico cirúrgico, ela pode avaliar é, sucesso, complicação, risco de manter a patologia, risco de manter a deixar a área sequelar, tudo baseado não só numa previsão geral de conhecimento de todo mundo, que ela pode pegar inteligência, pode pegar dados mundiais, ou ela pode fazer baseado na sua estatística. Então, baseado na sua estatística, qual que é a chance desse paciente com esse tumor sair com tal sequela? Baseado em todos os tumores que você operou que tinham as mesmas características ou características semelhantes. Avaliar risco de complicação, diminuir tempo de internação e avaliar a alta hospitalar. Então, para a DRGE, que está surgindo agora, é, você tem uma inteligência artificial que fala, ó, esse paciente vai provavelmente ficar internado 3 dias por causa disso. Tem uma sobrevida de tanto tempo por causa disso. Então, ajuda muito em vários aspectos, convênio, SUS, particular, entendimento, tempo de internação, custo. Então, ela vai fazer uma análise futura de tudo isso. É realidade? Em partes, tá? Você consegue fazer uma análise preditiva, mas é uma análise preditiva complexa ainda. A quantidade de dados que tem disponíveis ainda é bem limitado. Mas está surgindo, está melhorando. Vem melhorando com o tempo. Benefícios comprovados com o uso da inteligência artificial. Maior precisão, menor eficiência operacional, então você diminui o tempo. Você pode usar a realidade aumentada para utilizar. Entendimento espacial, então às vezes, principalmente para aprendizado, o residente está com aquela dificuldade de entender como é que o acesso, você joga uma imagem 3D, ó, aqui a imagem, aqui o acesso, vai entrar por aqui, olha a marcação de pele, marcação de pontos cranométricos, a craniostomia vai ser essa daqui, porque você vai cair em cima do tumor ou em cima da lesão. Porque você já está com tudo pré-planejado, de forma tridimensional, com uma noção tridimensional específica daquele paciente, não de uma cabeça em geral, daquele paciente. Então a chance de acertar é muito maior. E a curva de aprendizado aumenta muito mais. Que agora, como eu consigo jogar ah, uma, uma informação não concreta, agora numa base sólida, no qual eu consigo entender. Quando eu pegar uma ressonância e mostrar para o meu residente, ele tinha que fazer todo aquele processo de reconstrução tridimensional. Se eu pego essa informação e jogo ela, já jogo 3D para ele, ele consegue entender de uma forma muito mais simples. Se ele usar a inteligência para poder reconstruir isso na cabeça, juntando as duas imagens, para ele vai ser muito mais fácil de aprender.
Então, o aprendizado vai acabar sendo mais rápido para o cirurgião em treinamento. Esse é um outro estudo do Almeft, de 2023, no qual ele faz uma comparação, de novo, com respostas muito parecidas com o do Duda. 92% de precisão, com 85% em relação à precisão humana, com uma diferença que eu ganhava 5 minutos comparado à segmentação manual, era mais rápido o processo, e uma média de 2 ganhos diários. Então ele fez 2 horas de ganho diário. Então ele fez alguns estudos com alguns centros pilotos e viu que o uso da inteligência artificial para planejamento cirúrgico ganhava tempo. E tempo diminui risco para o paciente, diminui tempo de sedação, diminui tempo de gasto para o paciente, tudo isso acaba ajudando dentro do planejamento cirúrgico. Quanto mais tempo eu ganho em procedimento, em planejamento, em tudo isso, mais tempo eu tenho para usar em outras coisas mais importantes. Não que o planejamento não seja importante, tá? Mas eu posso usar dedicando aquilo ao procedimento cirúrgico. Então acaba que a gente. E também, se eu ganhei tempo no planejamento e consegui ser mais assertivo, eu ganhei tempo também ao ser mais preciso no meu acesso cirúrgico. Então aqui ele analisa para fazer prognóstico de epilepsia com 85,3% de acerto, trajetória com 89,7% de acerto, classificação tumoral utilizando inteligência artificial para saber qual tipo de tumor, 93,2% de acerto, previsão de infecção, 98,4% de acerto, segmentação de glioma, 87% de acerto. Então são valores que são acima de 80%. Que talvez, se a gente jogar isso para a média neurocirúrgica, não chegue nesse valor. Para a média de médicos neurocirurgiões, a gente não consiga chegar nesse valor. Como humanos. Então, qual que é a grande vantagem? Enquanto a gente trabalha, por exemplo, com planejamento, a gente usa protocolo padrão, acesso tal, vai fazer o Janeta, vai fazer pterional clássica, vai fazer pterional estendida, vai fazer bicoronal, sei lá, Park Bench, entrar por tal acesso anatômico, ele não, ele pode adaptar a anatomia do paciente. Mas ele tem uma variação anatômica que me permite fazer outro tipo de acesso. É, O risco, ele vai me dar muito mais específico para aquele paciente, ele vai analisar as outras comorbidades do paciente. As imagens clínicas, às vezes eu não preciso do auxílio do radiologista para poder gerar para mim. Então ele vai me dar muito mais informação, vai me ajudar na análise de tratamento. E no final ele vai me ajudar a ganhar experiência, ganhar tempo de procedimento cirúrgico. Só um segundo, pessoal. Tá a câmera aqui, ó. Desculpa, eu fui chamar o cachorro pra dentro, tava latindo muito aqui. Mas aí tem alguns desafios no uso da inteligência artificial, tá? Não é tudo só flores e beleza, tá? Tem muita coisa que a gente tem que levar em consideração ainda, porque é uma tecnologia que tá recente, tá surgindo. Então a gente tem que levar muito em consideração isso daí. Primeiro é a quantidade de dados que eu tenho que analisar e a minha capacidade computacional para isso. Neurocirurgia, como eu falei, é complexo, não é tão fácil. A quantidade de dados é muito grande, a quantidade de informação, imagem, acesso, variações. Então, é uma quantidade de dados gigantesca, no qual eu posso ter viés de informação e viés de qualidade. Então, por exemplo, eu estou num grupo que eu estou estudando, vamos supor que eu estou no hospital nos Estados Unidos. Eu estou pegando grupo étnico baseado no hospital na Finlândia, grupo étnico da Finlândia, hospital aqui no Brasil, grupo étnico do Brasil. Então, eu vou ter padrões de dados muito variados. Eu não posso usar um algoritmo único para todos como se fosse uma regra universal. Eu tenho que tentar ser o mais preciso possível. Quanto mais preciso, mais dado eu tenho. Outra coisa, às vezes eu estou pensando no melhor acesso baseado no microscópio que eu tenho. Eu tenho penteiro. Ah, não, eu tenho um Z88, eu tenho. Qual o microscópio que eu tenho para fazer o acesso? Qual a técnica, qual o material que eu tenho? Eu tenho craniótomo, não tenho craniótomo, a qualidade do meu material. Então, são muitas coisas que levam a essa variedade de programação. Então, eu não posso usar aquilo como uma referência. Se eu conseguir empregar uma inteligência artificial que use informações extras e adapte à minha realidade, é o melhor mundo. Mas isso ainda leva tempo, leva informação. Eu preciso informar o que eu tenho, o que eu não tenho, como é que eu trabalho, a minha capacidade técnica, a minha capacidade de material,
todos os dados, que daí assim ela consegue ser muito mais precisa. E aí eu tenho que tomar cuidado para não fazer generalização. Então, se eu pegar, como eu falei, pegar dados de outras instituições, dados de outros elementos, de outros hospitais, ou pegar o dado geral, sei lá, entrei na internet e o padrão mundial, baseado em dados de todos os países que mandaram é tal. Beleza, muito bom. Para treinamento, ótimo. Mas para o meu paciente é o ideal? Não sei, porque talvez um dado mais preciso do meu hospital seja melhor. Então é isso que a gente teria que trabalhar como desafio dentro da aquisição de informação. Lembrando que inteligência artificial nada mais é, como a gente discutiu na última aula, não é inteligente. Ela é um grande banco de dados que contém uma facilidade de informação. Ela está se tornando inteligente. Mas a gente não consegue nem chamar de inteligência se a gente não conseguiu definir o que é inteligência. A definição de inteligência não foi feita ainda. Então, se a gente não consegue definir o que é inteligente, então a máquina também não consegue. E aí, se a gente não consegue definir, a máquina não consegue definir, como é que eu vou falar que é inteligência artificial? Mas é realmente uma ferramenta auxiliadora, porque ela tem uma memória ilimitada, tem uma memória fácil, ela tem uma busca no fácil. Ela pode entrar na internet e procurar no Yumas uma informação que se eu não tiver o Yumas na mão, eu não consigo pegar, mas ela consegue, porque ela tem essa informação. O Shimideck, eu consigo pegar essa informação. Só de perguntar para ela, ela consegue me extrair essa informação. Eu não preciso pegar o livro, procurar lá atrás, ela consegue buscar essa informação. Então me ajuda muito. Principalmente em pesquisa, mas aqui também ela me ajuda a fazer esses dados. Um outro desafio importante é como é que eu vou integrar esse tipo de inteligência dentro da minha prática clínica? Como é que eu vou pegar esses dados? Como é que eu vou comunicar meus sistemas, o meu Pax, tudo isso a uma inteligência artificial? Outra coisa, custo-benefício. O custo de treinamento de inteligência artificial é muito alto. Eu preciso de GPUs, de placas de processamento gráficos gigantescas. Uma quantidade o investimento é muito grande e o ganho realmente é a longo prazo. Então, vale a pena ter esse investimento alto na inteligência artificial hoje? Talvez com esses modelos novos que conseguem fazer processamentos com uma quantidade muito menor de gasto, com chips mais simples, seja um futuro. Mas hoje, pensando em hoje, eu consigo fazer isso? Não, porque o custo ainda é muito alto. Tirando os centros de treinamento especiais ou centros de pesquisa, eu não consigo pegar isso e colocar num hospital de SUS, por exemplo, porque o custo é muito alto. Um sistema de inteligência artificial vai custar fácil, fácil, uns 300, 400 mil reais só esse sistema de computação. Para fazer todo esse processamento. Como é que você implementa isso no SUS? É muito difícil, custa muito alto. E a outra coisa é que ele tem que estar sempre aprendendo. Então alguém tem que estar alimentando, alguém tem que estar ensinando ele. E não só ensinando, como aprendendo com ele. Você tem que usar a inteligência artificial para te ensinar elementos também, e aprendendo esses elementos, você vai complementando o seu conhecimento e o conhecimento da própria inteligência artificial. E um outro problema é que, assim, como a gente não sabe de onde que vem a extração dos dados, eu não consigo falar que se aquele dado é real ou não. Será que ela não fez uma. Lembrando que, pensando em hoje, tá? Principalmente das inteligências artificiais que a gente trabalha mais, que são as generativas. Aqui eu expliquei alguns tipos de inteligência artificiais que não são os modelos de linguagem tradicionais que a gente trabalha, ChatGPT, Gemini, Grok, não são esses. Esses são modelos de linguagem. Os que a gente está trabalhando aqui são modelos de processamento de deep learning. Só que ainda existe um certo, uma desconfiança, principalmente até por conta do GPT-3, que é as alucinações. Quando você pergunta uma coisa, ele responde uma coisa que ele quer, porque ele precisa te dar uma resposta. E se ele não achou a resposta, ele não te tem como te dar. Então, isso é complicado. Mas já está surgindo, principalmente agora com os modelos de pensamento, você já vê isso no Grok 3, você já vê isso agora no. Já tinha no GPT-O, que é o Omni, né? Agora saiu dois projetos novos, o O3 e o O4, que é o Apollo, esqueci o nome do outro. Que são inteligências que a gente chama de inteligências pensantes explicáveis. O que significa isso? Ela explica o raciocínio dela, por que que ela pensou naquilo,
E aí você consegue entender a transparência, ó. Ele projetou esse acesso por causa disso, 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 disso. Não é simplesmente deu uma resposta que ela precisava te dar uma resposta. Eu fiz um teste com uma IA de pesquisa explicável, no qual eu peguei um artigo que não existia. O artigo não existe, eu inventei o artigo e mandei, inclusive, só não coloquei o DOI, né? Mas eu mandei para ela, me fale dados desse artigo. E coloquei as informações do artigo que eu inventei. Autor, título, tudo. Ela fez uma busca na internet e me respondeu a seguinte coisa: após pesquisa, eu não encontrei o artigo. Eu fiz o mesmo teste que o GPT, eu testei o modelo 4. Foi 4. Não lembro se foi 3,5 ou 4. Eu tentei usar uma versão mais antiga. Mas como o tradicional hoje é 4, ele me criou uma explicação do artigo que não existia. Então, quando você usa uma inteligência explicável, ela vai buscar a veracidade da informação. Tá ainda em modelos iniciais? Tá. Mas tem muita coisa para melhorar. E tá crescendo rápido. Você pega que no final do ano passado a gente tava surgindo os modelos pensantes, né, com o GPT Omni, foi o O1, e eu já achei muito legal, tudo hoje os modelos de pensamento, é, eles entendem muito melhor. Um exemplo simples eu usei para fazer meu planejamento da minha viagem que eu fiz semana passada, e tinha uma coisa que eu queria mudar, e eu pedi pro Grok, foi no caso do Grok, pedi pro Grok mudar para mim, e ele avaliou qual que seria a melhor data para colocar aquele evento que eu tinha tirado. Falou, ó, esse dia não, porque você vai estar muito cansado, que você vai estar voltando do Parque da Universal. Então, por estar cansado, não seria uma boa data colocar esse daqui. Então, talvez esse daqui, antes de ir para Santa Mônica, seja ideal, que você vai ter um tempo de tantas horas que seja ideal para visitar esse tipo de museu. Então ele conseguiu fazer toda essa análise para mim, e isso assim, ele não me respondeu, tá? Foi ele pensando. Ele me deu uma resposta final. Ó, o melhor dia é tal. Mas na hora que eu abri o método pensante dele, ou a explicação dele, eu fui vendo isso daí, essas etapas que ele foi parando para avaliar. Então avaliou que talvez eu estivesse cansado num dia de parque grande. Ele avaliou que no dia anterior eu já tinha feito uma atividade exaustiva também. Então ele foi avaliando tudo isso e conseguiu entender qual que seria o melhor dia para poder fazer o evento que eu queria ir no lugar que eu queria ir. Ainda muito superficial, tá? Mas vem crescendo. Pensar que há 3 meses atrás, no finalzinho de janeiro, não tinha nada disso. Nós estamos no finalzinho de março agora, de abril, quase 4 meses depois, e o salto que a inteligência artificial deu foi gigantesco. Então, as coisas estão crescendo muito ultimamente. E aí a resposta, né? Então, eu tenho a entrada de dados, o modelo pensa e ele me gera um módulo com explanações, com explicação. Então ele me dá a resposta, mas me explica por que que ele tomou aquela decisão. E daí talvez deixe isso daí mais transparente. Como essa explicação está mais transparente, eu consigo ser mais aceitável aquela informação. E tem as considerações éticas também, né? Quando a própria inteligência artificial define para mim os acessos, quem que é o responsável por isso? É o médico que operou? O desenvolvedor da inteligência artificial? A instituição que abordou ela? Quem que seria o responsável por isso? Então, essa imputabilidade da responsabilidade, em quem que eu vou colocar a responsabilidade disso? Então, isso ainda tem que melhorar muito as nossas técnicas. Vai ter uma aula de ética com inteligência artificial, mas isso daí vai ser um elemento que a gente tem que abordar. Os vieses, por causa de interpretações, desigualdades, informações. é, Vamos colocar assim, viciadas. Então, você tem um grupo étnico mais específico num país que ele tem mais informações. Então, vai acabar me viciando até aquele padrão de atendimento. Aumentar a auditoria desses processos para ver realmente se está sendo. Então, ter um ensinamento da máquina, realmente ela está aprendendo, não está aprendendo. Vamos mostrar para ela, ó, esse assisto aqui não foi bom, você poderia fazer tal coisa. Então, ter um feedback grande para a máquina para ela estar aprendendo o qual seria o melhor acesso. E levar em considerações algumas outras coisas, por exemplo, autonomia do cirurgião. Eu não posso depender completamente da máquina. Eu tenho que ter meu conhecimento anatômico, meu conhecimento fisiológico, meu conhecimento que vai me definir se aquele acesso que a máquina me deu é o mais assertivo ou não. Então, a autonomia do cirurgião não pode ser.
comprometida. Se você está precisando da máquina para decidir para você e você não tinha a menor ideia, não tem capacidade de decisão se o que ela fez está certo ou está errado, você está na profissão errada, você está fazendo a coisa errada. A máquina, assim, ó, ela definiu tal coisa. Nossa, realmente, eu acho que eu poderia ter feito esse acesso. Não tinha pensado dessa forma. Mas eu sei o que ela está falando. Se eu não sei, esse é o erro. Esse é o problema. Ela me auxiliou. É como se fosse um colega neurocirurgião que eu fiz uma pergunta e ele me deu, Renato, você já pensou em fazer tal acesso, talvez seja melhor? Porra, legal, não tinha pensado nisso. Agora, deixar ela tomar a decisão completamente por você, você ser completamente ausente, ser só um participante da decisão da inteligência artificial, você está na profissão errada, você está fazendo a parte errada. Segundo, a relação médico-paciente. Ela não pode substituir, ela não tem empatia, ela não tem essa falta de ser humano. Então, conversar com o paciente, convencer o paciente, explicar os erros de uma forma humana, a inteligência artificial pode até te dar valores absolutos. Ó, tem tantos por cento de risco de sangramento, tantos por cento de risco de infecção, tantos por cento de risco de tal coisa. Mas como eu vou passar isso? Ela vai passar como uma informação matemática, máquina, automática. Ela não vai te dar aquela. Às vezes uma informação assim, ó, sei lá, 3% de óbito. 3% de óbito, é pouco, depende do tipo de cirurgia, tudo bem. Mas talvez para aquela paciente que tem um familiar que já morreu por aquilo, como um aneurisma com padrão familiar, uma MAVE, que ela conhece alguém, para ela 3% é 100% porque ela tem medo. Então você tem que falar assim, não, tem risco, mas nós vamos tentar reduzir ao máximo. Então não precisa ser tão matemático para passar essa informação igual uma máquina é. Você pode ser mais humano. E aí é importante. E outra coisa que tem que ter são as diretrizes e as regulamentações do uso da inteligência artificial dentro da medicina. Isso não é uma coisa que está surgindo constantemente, mas já está atrasado. Já era para a gente ter uma diretriz bem definida do que deve e não deve fazer dentro da medicina com inteligência artificial. E o futuro, então, que é o que a gente planeja, né, o que a gente espera no futuro, que é a melhora dos processos de algoritmos melhore a nossa capacidade de avaliar o acesso cirúrgico. Então, melhorando os algoritmos, melhora a minha capacidade de decisão, melhora a minha capacidade de geração. As integrações, tanto com a realidade virtual, realidade aumentada, com robótica. Vocês viram semana passada com o Ismael, o uso da inteligência artificial. Hoje, para coluna, ele consegue planejar o melhor trajeto. Para cirurgia de epilepsia, consegue planejar o melhor entrada. Ela é mais firme, então fazer essas integrações seriam interessantes. A definição de protocolos padronizados, então você não tem mais uma variação que cada um pensa o que quer, baseado no seu próprio conhecimento, mas agora eu tenho uma padronização ampla. E é claro, isso nunca vai substituir a capacidade humana de tomada de decisão rápida, mas ela pode guiar a gente de uma forma muito mais precisa. E a colaboração. Sem dúvida, quando o neurocirurgião, ainda mais quando o neurocirurgião que tem conhecimento sobre a técnica, e sobre inteligência, e como conversa com eles, explica com os engenheiros que estão trabalhando dentro da inteligência artificial, o que que é importante treinar, o que que não é importante treinar, qual dado é relevante, qual não é relevante. À medida que a gente vai passando as informações, dando feedback, essa integração vai melhorando toda a evolução. Não tem como fugir. Inteligência artificial já existe. É uma coisa que passou por vários momentos de escuridão. Teve o primeiro momento logo depois da Segunda Guerra, o segundo momento na década de 90, o terceiro momento no início dos anos 2000, mas desde 2014, mais 14 mesmo, desde 2014 ela vem crescendo de forma exponencial e agora que ela consegue ser muito mais inteligente, porque melhorou a minha capacidade de processamento gráfico, capacidade de processamento de informações, e talvez quando a gente melhorar ainda mais a nossa capacidade de informação, de processamento de informação, talvez ela chegue a ficar próxima de uma capacidade humana. Não digo que vai chegar, talvez nunca substitua. Mas, pelo menos em algumas coisas mais mecanizadas que a gente acaba fazendo diariamente, ela consegue substituir sim. Falei, por exemplo, eu poderia ter feito essa aula toda à mão, mas eu orientei e pedi para ela fazer algumas coisas que deixasse mais bonitinha. Buscar imagens na internet, ela buscou muita imagem para mim, algumas ela gerou usando inteligência artificial, então ajuda muito nesse aspecto. Então tem potencial transformador.
ajuda a me dar uma precisão, uma eficiência, uma segurança ao paciente muito maior. Vem surgindo, mas vai melhorar. Ainda tem alguns desafios, aqui é só um resumão, tá? Ainda tem os desafios, a colaboração é importante lembrar que ela vai me ajudar, ela é uma ferramenta de auxílio, não é uma ferramenta de substituição. Se você estiver usando ela para te substituir em todos os seus pensamentos, você está fazendo errado. Você está usando a inteligência artificial de forma errada. Na verdade, como eu falei semana passada, você está substituindo a inteligência natural pela inteligência artificial. E a inteligência artificial não funciona se não tiver inteligência natural. Você precisa usar a sua inteligência para melhorar os programas e aprender com ela, melhorar com ela. É uma evolução mútua. Você melhora a inteligência artificial te melhora. E vai trabalhando dessa forma mútua. E lembrando que o foco é sempre o paciente. Então, à medida que eu consigo usar uma ferramenta que me dá uma precisão, uma segurança muito maior para o meu paciente, eu não devo não usá-la. É até antiético nesse ponto de vista. Se existe uma ferramenta que me auxilie, me dá uma precisão maior, uma qualidade melhor para o paciente, eu tenho que usar. E é uma coisa que vem surgindo. Vai melhorar? Vai. Talvez se eu dessa aula no que vem eu já tenho alguns exemplos de trajetos já definidos. Funcionais, não só simplesmente teóricos. Mas acredito que em pouco tempo a gente vai ter uma inteligência artificial que vai ajudar muito. Ajudar, de novo. Auxiliar. Nunca substituir. Tá joia? Obrigado. Se quem tiver alguma dúvida, pode Obrigada, falar. Renatinho. Obrigada, Renatinho. Parabéns pela ótima aula. Presidente e Rafael, fiquem à vontade aí nas suas considerações. Boa É, noite. Rafael, quer começar? pode ficar à vontade, então, tanto faz. Não, pode começar. Rafael. Não, tranquilo. Primeiro, parabenizar pela aula, né? Eu achei muito interessante e foi até por uma linha que fugiu um pouco do que eu esperava inicialmente, né? Quando falou de planejamento cirúrgico, por eu ter formação em funcional, pensei que ia falar de coordenadas para implante de eletrodo cerebral, que tem aplicação de inteligência artificial nessa linha também, né? Mas eu achei bem interessante essa abordagem do Renato, que tem muita parte de treinamento neurocirúrgico, né? De planejamento nesse sentido, né, do melhor acesso, tudo. É, algumas considerações, né, que eu pensei ao longo da aula, né, algumas aplicações mais imediatas que eu vi, foi muita parte de imagem. Eu acho que isso aí até é uma coisa que a gente rapidamente vai sentir o impacto, que a gente já vê com alguma frequência, a gente vê em plantão, aqueles laudos de telemedicina, com algumas falhas que eu imagino que a implementação da IA vai evitar muito dessas falhas de laudo, né, de telemedicina, né, a parte que ele fala de riscos, os scores, eu acho que isso é uma coisa interessante que ajuda tanto a definir conduta, como a gente ter uma abordagem mais precisa com o paciente, com família, né, algo semelhante ao que a gente tem com alguns scores hoje, né, por exemplo, um paciente com um AVC hemorrágico, a gente usa o ICH score para conversar com a família, limitação de esforço ou não, a gente pode ter algo mais personalizado com os dados do paciente, para eles, ó, para esse paciente o risco de passar de uma cirurgia é proibitivo, né? Foi algumas considerações que eu pensei. Outro ponto que eu achei muito interessante foi a parte da alucinação, né? Eu nem sabia que tinha esse conceito de IA explicável, que ele falou que é um IA que você pode confiar um pouco mais no que ela não vai inventar dado, né? Eu já tive Eu uso com alguma frequência o ChatGPT para ajudar em relatório médico, né? O ChatGPT ele é muito bom nisso, mas você tem que ficar de olho na resposta que ele vai dar, né? Então já tive experiência de pedir para o ChatGPT me ajudar com relatório, citando o artigo, e ele citou o artigo que não existia. Fui procurar o artigo, não encontrei o artigo na internet, né? Então, acho que a aula foi muito interessante que, né, me levou a pensar nessas considerações aí. Parabéns pela aula novamente. Obrigado, senhor Rafael. Na verdade, eu até tinha pensado, desculpa, em colocar a parte do que já existe, tá? De planejamento cirúrgico. Principalmente para epilepsia, que usa a parte de eletrodo, para coluna, que usa a parte de planejamento de guia, né?
Só Aham. que eu parei a pensar um pouquinho e falei, "Ah, isso daí já tem, já tá comentado. Eu queria, eu quis mostrar, ter uma abordagem muito mais assim do que tá para vir. Por isso que eu falei, eu quis mostrar Entendi. mais assim, o que tá surgindo que vai ajudar a gente muito mais. O implante de eletrodo realmente é uma coisa, inclusive com robótica, né? Aham. O Sim, de sim. eletrodo, ele, não, ele usa inteligência artificial com robótica. É muito mais E é preciso, né? E muito mais você não precisa preciso. seguir aquele formato padrão do melhor lugar do eletrodo né, com base naquele mesmo esquema, né? Você pode pegar um banco de dados e ver qual é o que deve ser melhor para o paciente, né? Específico, né? Sim, ele consegue fazer Então, uma abordagem mais precisa de onde você vai colocar a aham, tela. Mas mesmo assim, ele ainda tem muito erro. sim. Eu lembro E do a questão planejamento ética, bom, a questão ética que você falou, que eu fiquei pensando também na parte, eu acho que a ética na execução do ato cirúrgico não tem muita dúvida que volta para a gente, né? sim, sem É, dúvida. eu acho que onde fica talvez mais nebuloso é essa parte de laudo de exame de imagem, né? Que às vezes, daqui a um tempo, o laudo pode ser que seja gerado só por IA, né? Aí já pensou tem um subdural isodenso lá que às vezes o radiologista não vê, se a IA não vê também, é culpa de quem programou a IA, é culpa de alguém que não revisou, né? Por exemplo, né? Sim. Eu fiquei pensando nessa parte ética aí, né? É uma coisa que eu vou te falar, a IA, Uhum. a chance dela errar é de 6%. Sim, é mais fácil o radiologista cansado na noite, na madrugada, o agente Do, mesmo, né? Passa batido do que a IA. do É, que a IA. Mas eu entendo, assim, a responsabilidade vai ser de quem? Eu é, entendo, e aí eu aprendi isso na faculdade, que a responsabilidade é do médico responsável. Independente, é, assim, eu lembro muito do meu professor de base técnicas cirúrgicas falando: se você entra para operar e o material tá sujo, a culpa é sua. Não é da cara da esterilização que fez errado, que não esterilizou. Por que você não checou direito? Por que você começou a abrir o paciente sem checar se o material estava estéril ou não? é Então, eu verdade. entendo que a responsabilidade é do cirurgião se ele usar essa tecnologia e cometer o erro, porque ele confiou numa coisa. É igual. Eu vou dizer, a gente acaba tirando um pouco a responsável do radiologista quando ele coloca, né? É, como é que é? Referenciar com a clínica? Como é que é? Esqueci agora. Correlacionar com a clínica, Relacionar com a né? clínica. Ele tira É, dele da reta. verdade, verdade. É, E aí, se ele tirou dele da reta, a responsabilidade de quem? É do cirurgião. Você não viu? Você não é especialista nisso? Então, verdade. na verdade, eu entendo a inteligência artificial hoje, o meu entendimento, tá? Ela ajuda muito. Mas o meu entendimento nela não é para ela fazer o nosso serviço, não é para ela colocar onde a gente tem que colocar, mas ajudar a estudar. Maravilha. Renato, acho que Uma o guia de estudo. o Leonardo Rocha levantou a mão. Leonardo, você quer comentar? Ó, bom, boa noite aí, pessoal. Boa noite, professor Robson, Rafael, Kélia, né? O Renato, parabéns aí pela aula. É um tema aí que me interessa bastante aí já há muitos anos também. Tenho tentado explorar ao máximo da inteligência artificial e eu gostei do comentário do Rafael agora há pouco em relação a hematomas, né? E o uso da inteligência artificial, né? E previsibilidade. E uma das aulas minhas eu citei também um artigo que tem de estudo de risco de ruptura de aneurismas, né? Então, é feita essa análise pré-operatória, né? Tá, através de inteligência artificial, toda aquela ah, análise que a gente fazia baseada em estatísticas do mundo inteiro, né? Usando a dimensão do colo, formato do domus, né? Tudo isso aí foi jogado, né, através de Big Data e hoje em dia já é uma previsão muito mais assertiva do risco de ruptura de cada aneurisma, né, para análise de imagem, né? E também em relação à avaliação em tempo real, é algo que tem me estimulado bastante, né? Para quem não me conhece, eu uso bastante ultrassom intraoperatório
e tenho lido muitos artigos do uso intraoperatório do ultrassom com ferramentas de inteligência artificial que localizam estruturas em tempo real, né? Então, quando você está passando o ultrassom, que é uma ferramenta que para muitos pode ser muito difícil de interpretar as imagens, né? Não é tão óbvio igual uma ressonância, ele consegue em tempo real identificar ali também num braço, por exemplo, o que que é nervo, o que que é artéria, no crânio ele já consegue localizar tumor, né? São feitos vários estudos aí de localização de corpos estranhos e a inteligência artificial localiza muito rápido, né? Provavelmente aí com tecnologias de CNN, né? De análise de imagens e consegue identificar essas estruturas com alteração de ecogenicidade ou de densidade e falar o que que é mais denso, o que que é tumor, o que que é uma área de esclerose. E também, por exemplo, para a bainha do nervo óptico, consegue fazer a mensuração da bainha, né? O professor Telmo de Selbeck ele tem uma empresa só disso, de inteligência artificial, consegue reconhecer a medida da bainha do nervo óptico com um vídeo, né? Não somente com aquela imagem estática que a gente precisa para medir. Então, passa um vídeo rápido, que às vezes até, principalmente quando eu faço exame de criança, que é difícil manter criança parada ou idoso muito agitado, e aí, com vídeo só é fácil, você manda para ele, ele consegue medir a bainha em tempo real, né? Então, mesmo a imagem em movimento tem sido avaliada e interpretada por inteligência artificial, ajudando o neurocirurgião. Parabéns aí, pessoal. Maravilha, Léo. Obrigada. Obrigado Não, pelo comentário. É, bom, eu vou fazer uma pergunta aqui pro sendo advogado do diabo em relação a isso, né? Mas assim, Renato, então vamos lá. Assim, qual que seria o papel? Por que que o neurocirurgião precisa entender o que está por trás dos softwares de IA? Já que, por exemplo, empresas como a BrainLab, que você citou, né? Mais empresas que fazem direcionamento ajudam a direcionar eletrodos, por exemplo, na epilepsia, né? No planejamento. Por que que o neurocirurgião precisa entender o que está por trás disso? Não seria basicamente se aguardar chegar esses softwares e a gente colocar na nossa prática? na verdade, assim, não é sendo advogado do diabo, não. É o meu entendimento. Tá escutando? Não sei se tá ligado. Uhum. Ah, Sim, tá. sim, sim. O meu entendimento do porquê que o neurocirurgião tem que entender é justamente para ele não ser substituído. Porque se ele simplesmente esperar que o negócio chegue para ele, ele vai estar pegando a coisa pronta. E aí ele vai acabar ficando extremamente dependente. Quando ele entende. Ah, tá. Abri a câmera aqui. Ah, tá. Quando ele entende como funciona a tecnologia de inteligência artificial, como a gente comentou na sua aula, assim, a pergunta é importante para a inteligência artificial. Então, quando ele entende os mecanismos no qual a inteligência artificial está trabalhando, ele consegue ser muito mais preciso em como utilizar aquela ferramenta de inteligência artificial. Eu penso o seguinte, foi o que eu falei. Não adianta você ter um sistema de linguagem de chat GPT e não saber fazer a pergunta. Ele não vai te dar uma boa resposta, porque você não sabe usar a ferramenta. Lembrando que o chat GPT é um modelo de linguagem. E o modelo de linguagem é um modelo no qual ele é de fácil conversação. Agora, quando eu penso num sistema de deep learning, que ele não é um sistema de linguagem de conversação, ele é um sistema de dados. E quem treina essa inteligência artificial sou eu, como neurocirurgião. Porque essa informação é dada por mim ao sistema. Então, se eu quero melhorar minha capacidade de cirurgia, minha capacidade de planejamento, eu tenho que dar a informação correta para ele. E para dar essa informação correta, eu tenho que saber como ele trabalha para dar a informação que ele precisa. Se eu estiver trabalhando com um sistema de imagem, não adianta eu dar um sistema de texto para ele. Tem que dar um sistema de imagem. Se eu estiver trabalhando com um sistema de preditivo, eu tenho que dar as informações baseadas no que aconteceram comigo. Não adianta eu dar uma ressonância ou um laudo que não está correto. Eu tenho que mostrar, ó, tá vendo? Ó, essa informação, eu tenho que alimentar o sistema com dados.
Então, eu conhecendo o sistema, eu consigo alimentar com o dado correto. Se eu não souber, eu vou alimentar com o dado incorreto. Então, beleza, eu vou fazer uma análise preditiva do meu serviço. Eu tenho que dar as informações do meu serviço baseado o que foi planejado inicialmente, o que foi feito depois, qual foi a resposta do patologista baseado no que a imagem me sugeriu. Então, eu vou dando Hum. esse feedback. Então, conhecendo essas ferramentas, eu consigo dar o feedback correto para a inteligência artificial. Justamente o que eu falei, eu vou melhorar a inteligência artificial e, ao melhorá-la, automaticamente eu melhoro a minha capacidade, porque ela vai me dar respostas mais assertivas para minha capacidade, e aí ela vai me ajudar de uma forma muito mais precisa. Se eu não der o dado correto, ela vai pegar um dado que não é meu, ou que não é correto, ou que não é. E se eu não souber avaliar, sem entender a tecnologia, Uhum. eu não vou conseguir dar a resposta correta. Você fala assim: mas só esperar chegar. Legal, é só esperar chegar. Quem vai trabalhar com isso? Quem não sabe. E esse cara é o primeiro a ser substituído. Porque o cara que sabe é o que vai alimentar. Esse nunca vai ser substituído. Você nunca morde É, a mão de quem te dá comida. não, total. Acho que por isso que a gente precisa entender, de fato, já que a gente isso não é novo, né? Mas a gente tem que colocar na cabeça de todos a importância de a gente aprender, né? O que também está por trás de como é que funciona, né? Isso, né? E ajudar na validação dos processos, ter os nossos dados. Isso é fundamental. E isso, já partindo para uma outra pergunta, eu quero me aprofundar sobre esse assunto. Vamos lá, a aula hoje é sobre planejamento cirúrgico, mas voltando ao planejamento cirúrgico. Você recomenda algum software específico, algum local onde as pessoas, ou neurocirurgia mais novo, ou residente de neurocirurgia, quer se aprofundar no assunto? Você tem algum software que você gosta de usar nos seus planejamentos? E qual que seria, assim, se você tiver? Como eu falei, o planejamento ideal, como a gente queria, que desse um trajeto, que desse o sentido, não existe. Ainda é tudo dentro E vou ser honesto, minha opinião nem deveria existir. É um sistema que auxilia, mas que não dê a guia. Não, mas ele vai chegar, doutor. Vai, vai, ele vai. Vou fazer um Não tem como parênteses fugir, mas ele aqui. vai. Fazer um parênteses aqui. Em breve, a academia vai estar lançando o nosso curso, né, presidente? Em breve. É o que eu acho assim. Vai chegar, eu sei que vai. Eu acho que não deveria, porque senão vai acabar. Como eu falei, toda ferramenta ela é usada para o bem e para o mal, depende de como você usa. Quando você pega uma ferramenta que te auxilia, você pode usá-la para aprender com ela ou usá-la para ela fazer seu serviço. Quando isso acontecer, quando ela estiver fazendo seu serviço, você está fazendo errado, como eu disse várias vezes na aula. Hoje não existe uma ferramenta que faça o planejamento completo. Então, para cada tipo de planejamento, existe ferramentas diferentes. Eu, em especial, eu gosto de usar mais o software da BrainLab mesmo para planejamento cirúrgico. E de resto, eu não gosto de planejar com inteligência artificial ainda. Eu, Renato. Tem alguns softwares, não fazem planejamento, tá? Eles fazem análise preditiva. Planejamento cirúrgico mesmo, assim, do jeito que a gente quer, ainda não tem nenhum que seja eficaz ou que me dê respostas importantes. Eu uso alguns sistemas que não vou falar que é inteligência artificial, tá? Ela não é inteligência artificial, mas ela me ajuda. Realidade aumentada. Então, eu tenho o Oculus Rift, eu tenho um aplicativo de anatomia que me ajuda a ter uma orientação tridimensional. Eu uso muito reconstruções 3D do Horus ou do Osiris, que eu trabalho com Mac, né? Mas pode também usar o Slicer, o Surfer, como chama? Eu tenho aqui, deixa eu pegar o nome dele aqui. Free Software. Free Software. Não, é o de imagem, que ele ajuda a fazer a reconstrução 3D e daí você consegue ver as áreas
de anatomia. Cadê Não o... serve para Christopher, mas... Não tem outro nome. Mas não, eu vou pegar o nome. Mas inteligência artificial para planejamento cirúrgico ainda, eu não confiei em nenhuma, vou ser honesto. Mesmo dando essa aula de uso de planejamento cirúrgico, eu não usei ainda nenhuma ferramenta de inteligência artificial para fazer planejamento cirúrgico para mim. No máximo que eu uso ainda é ou Gemini ou Grok, inteligência de linguagem, para fazer uma busca de artigos e me dar uma análise preditiva de risco para passar para o paciente. Só. Mas para planejamento eu ainda não confiei em nenhuma que me desse um valor assertivo. Tudo que eu pesquisei ainda, tirando o software da Brainlab, que ajuda bem no tridimensional, de resto eu ainda não confiei em nenhuma que fosse segura. Como aqui a gente não consegue fazer tractografia para fazer planejamento por tractografia, então eu não consegui testar nenhum para tractografia. Se alguém aí tiver algum software que eles utilizem mais para fazer esse planejamento. Mas eu acho que assim, por enquanto eu não confio em nenhuma para planejar para mim, não. Uhum. O que eu acho é só para quem tá querendo começar nisso, não que você vá usar uma ferramenta de IA especificamente, porque é uma que você está falando não tem, mas utilizar com mais frequência, né, as ferramentas que você citou, Horus, Slicer, criar um hábito, né, saber o que que é segmentar, o que que é segmentação, porque às vezes em alguns serviços você não tem disponível um BrainLab para poder fazer lá, fazer pintar, né, os Pigmentação, pintar bonitinho. pintar bonitinho assim, e as pessoas precisam treinar isso, isso faz parte, né? E se quiser se aprofundar, sabe a codificação que existe para você fazer essas coisas. E além disso, aprender a colocar no formato que vai para uma impressora 3D para saber fazer impressão. Eu acho que isso é algo que, apesar de não ser inteligência artificial, ela ajuda a gente a entrar nesse circuito, nesse mundo que de fato vai chegar aí, né? Mas eu acho Abrindo aqui uma incrível. aula que eu dei de uso de impressão 3D para neurocirurgia, e que mostra exatamente esse processo. Eu acho que tem, né, precisa, né, ter essa visão, né? Atualmente fazer com que isso seja comum dentro dos serviços de neurocirurgia, né? Doutor Rafael, algum outro comentário, doutora Kélia? Algum a gente não teve mais perguntas. Deixa eu ver aqui. Acho que, acho que nossas 100 perguntas, acho que podemos encerrar, né, presidente? Foi bem produtivo. Queremos agradecer a presença de todos, de uma forma especial ao palestrante, né, e aos moderadores. Sabemos o quão corrido é o dia a dia de vocês, então separar esse tempo para estar conosco aqui é um grande presente para todos nós. E nós vamos seguir e prosseguir nesse tema, que são tantas coisas envolvidas, né? Não, quando a gente fala de inteligência artificial, não é só isso, são outras tecnologias e que parecem estar muito distantes de nós, mas não estão tão distantes de nós. A gente pode ir montando esse quebra-cabeça. E como tanto o Renatinho falou, quanto o nosso presidente, quanto o Rafael, nós precisamos estar habituados e mexer um pouquinho todo dia e aprendendo, ouvindo pessoas que entendem mais do que nós, para chegarmos aí a cada dia mais poder entender e servir melhor o nosso paciente, que é, como um dos slides do Renato, que o Renato colocou, é o nosso alvo principal, é o nosso objetivo principal de atender melhor o nosso paciente. Então, quero agradecer a presença de todos e desejar uma ótima semana. Até a semana que vem, se Deus quiser. Um grande abraço. Só para avisar, eu gostaria de agradecer. Lembra que é o Free Surfer e tem o Invesalhos também, que é brasileiro. Isso, Versalhes, ele é utilizado, né, principalmente na design para fazer, para ajudar na impressão 3D também, né? Dá para você Sim. exportar. Presidente, a gente podia, o Renatinho podia escrever já, desenhar um pouquinho desse curso para nós, né? Olha aí, Renato. Vamos lá, hein, meu. Vou montar. Falando sério. Não, Mas eu acho que é importante mesmo, né? E não tem, né? É uma lacuna que existe. E eu acho Sim. que valeria a pena a sim. gente, tanto na parte de coluna, né? A gente tem também pessoas que que são muito, que têm um conhecimento muito grande também nessa questão de planejamento na cirurgia de coluna. O próprio doutor Rafael, nas cirurgias
funcionais. A gente monta uma equipe aí para poder elaborar aí um curso pela Sociedade Mineira e pela academia em conjunto aí, vai ser uma coisa interessante. Olha aí, o Renatinho já tem Esse várias daqui é uma aulas. que eu reconstruí em 3D usando o Horus. Aham, muito E bom. aí depois eu segmentei usando o Free Surfer, né? Fiz o corte, Uhum. fiz a marcação tumoral, né? Exportei os documentos, os arquivos em STL para fazer a impressão. Daí reconstruía toda a parte dele em 3D para depois imprimir crânio, pele, crânio, lesão óssea, lesão tumoral. Aqui usei o Mesh Mixer. Aqui para fazer a construção de crânio. Bacana demais. Maravilha. Maravilha. Vamos Perfeito, prosseguir Cristina. nisso aí. Um Eu te mostro abraço. impressão 3D na neurocirurgia. Vamos falar disso, com certeza. Um Boa noite, abraço, pessoal. pessoal. Obrigada, Rafa. Fiquem com Deus. Abraço, até mais. Obrigada. Obrigado, tudo Obrigado. bom.